Vamos lá na mensagem em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, né? Porque falar da palavra dele é sempre uma responsabilidade muito grande, muito grande. Por que é uma responsabilidade muito grande? Porque a Bíblia fala assim que nós vamos dar conta de cada palavra que sair da nossa boca, né? Cada palavra que sair da nossa boca, nós vamos dar conta. Então, a gente tem que falar com muita responsabilidade, principalmente se tratando da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. A gente vai dar, então é uma responsabilidade muito grande, pelo qual nós queremos aí falar com os irmãos. E sobre o tema que eu quero falar, irmão, eu quero usar alguns textos ou algum personagem ali do Velho Testamento e outros do Novo Testamento, e também usar coisas do nosso dia a dia, né? Coisas que acontecem com a gente. Toda advertência que tem na palavra de Deus, tem algumas advertências que são profecias. Quando vier a acontecer isso, então vigie, fique aí esperto, né? Mas tem outras coisas que estão sendo faladas, porque está acontecendo naquele momento. E como está acontecendo naquele momento, acontecerá em todos os momentos, até o final de tudo. Principalmente as palavras que são direcionadas, dirigidas para a igreja. Existe assim uma certa discussão hoje em dia, se a igreja vai passar tribulação, se não vai passar tribulação. Sabe, irmão, a igreja em todos os períodos, ela sempre sofreu grande perseguição e grande tribulação. Toda a igreja. Imagine você, aqueles irmãos nossos que foram lá no Coliseu Romano e que foram presos por serem cristãos. Por serem cristãos. O imperador mandava-os prender, e no circo de Roma, né, que era um local aonde foi construído o Coliseu Romano, foi construído tão somente para o divertimento do imperador e dos seus convidados. E lá eles tinham muitos leões, e eles deixavam esses leões com fome, e eles soltavam os cristãos, para serem devorados por essas feras, e eles estavam ali assistindo. Imagine você, a igreja da época, se eles não pensaram que aquilo era a grande tribulação. Imagine você, se a igreja daquele tempo não pensaram assim, que aquilo era a grande tribulação. E muitas vezes, cada um de nós atravessa um certo tipo de tribulação particular, né? Às vezes, nós temos uma situação tão difícil, que aquele irmão não passa igual, mas aquele outro passa além daquilo que nós estamos passando. Aí, às vezes, a coisa reverte, né? A coisa reverte, porque a vida parece que, como ouvi alguém dizer ontem, a vida parece que é uma grande roda gigante, né? Às vezes você está aqui embaixo, depois você vai subindo. A hora que você está lá em cima, não tem como retornar, então você começa a descer novamente, né? E é assim, é um constante sobe e desce, vai e não vai, como se fosse também uma gangorra. E algumas recomendações dentro da palavra de Deus, ela tem o intuito de livrar o povo de coisas que o povo possa vir a cometer, e essas coisas deixarem de serem perdoadas pelo Senhor. Deixar de ser perdoada pelo Senhor. Não que o Senhor não queira perdoá-las, mas está sujeita a uma condição. Por exemplo, lá em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo que clama pelo meu nome, né? Então, uma condição, se é uma condicional. Se o meu povo fizer isso e aquilo, então acontecerá isso, né? Então, às vezes, existem certas condicionantes na Bíblia Sagrada, e que nós, às vezes, não prestamos atenção. Mas eu quero falar sobre causas de queda. Causas de queda. Olha, para uma pessoa cair, ela tem que estar o quê?
Em pé. Ninguém cai estando caído. Ninguém cai estando caído. Para uma pessoa cair, ele tem que estar em pé, ou de pé, né? Existe um verso na palavra de Deus, e sobre o qual eu quero, assim, sair a partir dela, para falar com os irmãos, no capítulo 7, versículo 3 do livro de Mateus. Ele escreveu assim, olha só: por que você repara... Opa, jogou lá? Lançou ali, filho, ou não? Não? Mais ou menos, está bem a internet aí? Tá ok. Então eu vou ler, tá? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Todos nós sabemos que é um cisco, né? Um cisco, é um cisco. Eu lembro que quando eu trabalhava em metalúrgica, eu tinha bits, chamava bits, se eu não me falha a memória, faz tantos anos, mais de 50 anos, ou 50 anos, e eu tinha que amolar essa ferramenta. Essa ferramenta desbastava ferro. Eu tinha que amolar essa ferramenta, e para isso usava-se o esmeril. O esmeril desbastava o bits, né? Fazia o corte nele, para que eu pudesse então treinar o material. Às vezes a gente ia lá com o bits no esmeril, e às vezes teimosamente, naquela época não exigia tanto, não é igual hoje exige tanto de segurança, né? E às vezes a gente ia sem o óculos, ou às vezes até mesmo com o óculos. Mas quando você colocava o bits lá, saía muita faísquinha, de fagulhas, muitas fagulhas. E às vezes pegava no olho da gente. Mas aquela coisa tão pequenininha irritava tanto a vista da gente. Você já reparou que a vista, por mais pequeno que seja o objeto que esteja nele, é corpo estranho, e ela se sente incomodada? Você se sente incomodado? Então, aquilo lá impedia você de enxergar direito, impedia você não discernir as coisas direito, você não conseguia enxergar direito. Aí quando você pedia para alguém tirar, alguém que estava enxergando, que estava vendo, ou soprar, né, aquilo saía, ou você sentia um alívio, você percebia que aquilo saía. Mas enquanto não se tirasse, você não tinha discernimento exato daquilo que você estava vendo, você via tudo meio turbado. Assim também irmão, quando a pessoa tem catarata, né? A pessoa tem catarata, e a catarata, ela vai tomando conta da visão, e que a pessoa tem que operar para tirar aquela carne que está ali, que está impedindo a pessoa de ver, impedindo a pessoa de ler. Aqui está dizendo, irmão, filho, se você puder jogar aqui, vai ser melhor. Se eu não conseguir, tudo bem. Está dizendo, por que você? Está falando, por que você? Quem está falando isso é o Senhor Jesus Cristo. Por que você repara no cisco do olho do teu irmão e não se dá conta? O que é uma viga, irmão? O que é uma viga? A viga você pode... Aqui está falando de cisco, vamos usar uma madeira. A viga é uma madeira imensa, grande, né? Às vezes a pessoa ela tem uma viga na vista dela, né? Uma viga, ela não percebe os erros que estão na vida dela, e ela quer ficar olhando os erros na vida de alguém, e quer ficar julgando alguém, e quer estar falando de alguém, e quer estar falando, conversando do outro, né? Fica, às vezes, fazendo crítica, fazendo comentários da vida dos outros, né? Então, a pessoa que faz isso, ela não se auto-enxerga. Ela não está vendo
que dentro dos olhos dela tem uma viga imensa, 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 imensa. E às vezes isso é a causa de muitas pessoas caírem. De muitas pessoas, a pessoa que gosta constantemente de corrigir outras pessoas, falar de outras pessoas, ficar observando a vida de outras pessoas. Sabe o que o apóstolo São Paulo disse? O apóstolo São Paulo disse assim, olha, você toma conta da sua própria vida. Deus deu a tua vida para você cuidar da tua vida. Já não é simples, já não é fácil a gente cuidar da própria vida. Imagine querer cuidar da vida dos outros. Quem está tentando cuidar da vida dos outros é porque não está cuidando de si mesmo. Não está cuidando de si mesmo, não está cuidando da sua própria pessoa. Não está cuidando. Então, essa é uma das coisas, a causa de queda. Quem quer ser amigo do mundo cai da fé. Tiago, irmão do Senhor Jesus, irmão do Senhor Jesus, e esse Tiago, ele não foi discípulo do Senhor. Ele não foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para ser discípulo, conforme os outros 12 foram chamados. Nenhum dos irmãos do Senhor Jesus foram chamados para serem discípulos dele, conforme ele chamou aqueles outros 12. E Tiago e outro irmão de Jesus chamado Judas, logicamente que não é Iscariotes, ambos escreveram uma carta aí da Bíblia. Esse Tiago, irmão, numa certa ocasião, ele ficou assim tão indignado com Jesus, porque o Senhor Jesus, ele começou a fazer as coisas, irmão, mas ele não começou a fazer as coisas para se aparecer. Ele não começou a fazer as coisas para que as pessoas voltassem os olhos para ele, muito embora isso seria impossível de não acontecer, impossível, mas ele não fazia propaganda de si mesmo, entendeu? Ele não se autopropagava, ele não punha nenhum outdoor, ele não fazia nenhum tipo de propaganda, nada ao seu respeito, nada. Muito embora aqueles que vieram a se converter, constantemente e consequentemente não podiam deixar de falar do nome dele, não que estavam fazendo uma propaganda aleatória ao nome do Senhor, mas estavam testemunhando das coisas que ele fez, das coisas que ele faz, das coisas que ele realizou, das coisas que ele realiza, mas ele nunca chamou. E o irmão dele, esse Tiago, junto com outros irmãos, quando o Senhor começou a fazer os sinais e as pessoas começaram a ver o Senhor Jesus e a fama do Senhor Jesus Cristo começou a se espalhar, esse irmão dele, Tiago, disse para ele o seguinte: se você faz esses milagres aí, por que você não se mostra ao mundo de uma vez? Por que você não como se tivesse, por que você não faz uma propaganda? Por que você não faz? E por que ele disse isso? Porque na verdade, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não tinha um crédito muito grande na família dele. Porque ele não era uma pessoa boa? Porque ele era mal feito? Não, ele nunca foi pessoa de jeito nenhum. Afinal de contas, é o Deus que se fez homem. Uma pessoa perfeita. Mas quando ele começa a fazer e as pessoas começam a falar dele e começam a vir até ele, então, os irmãos do Senhor, voltando que eu saí fora da... O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o profeta não tem valor em sua própria casa, em sua própria família. Mas, veja bem, irmão, esse Tiago aí, ele veio a se converter, porque o Senhor Jesus Cristo
ele ressuscitou, e depois de ressuscitado, ele andou 40 dias na terra. E ele apareceu para muita gente. E o próprio apóstolo São Paulo diz que apareceu para Tiago, irmão do Senhor, que o próprio Jesus apareceu para Tiago, que era irmão do Senhor, e apareceu por último para ele. Então Tiago se converteu porque foi chamado por Jesus após a sua ressurreição. Você também se converteu porque você foi chamado pelo Senhor Jesus depois da ressurreição dele. Todos nós estamos aqui. E Tiago, irmão, ele se apegou tanto com o Senhor, mas ele se apegou tanto com o Senhor, isso não está escrito na Bíblia, mas historiadores da igreja, eles afirmam que Tiago, ele passou a ser um homem de tamanha oração, que ele tinha os joelhos tão calejados como se fossem joelhos de camelo, né? Você sabe que o camelo se ajoelha para receber a carga, e se levanta e ele fica sempre de joelho, na maioria das vezes. Então, tinha a rótula do joelho dele era calejada. Era calejada a rótula do joelho dele. Era calejada. Por que isso, irmão? Agora um pensamento meu. Você sabe, quando Tiago começou a ter comunhão com Jesus, Jesus já não era mais irmão dele. Jesus era Senhor dele. Porque Jesus o salvou. E ele então não queria de maneira alguma, não queria de forma alguma, não queria de jeito nenhum perder esse contato com o Senhor, perder essa ligação com o Senhor, perder essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com o Senhor. Então, amado irmão, Tiago, ele escreveu o seguinte no capítulo 4, versículo de número 4. Joga aí para mim, filho. Tiago 4,4, ele escreveu o seguinte, olha aqui, não olha não, olha, olha que ele fala, adúlteros, o que é isso? O que é uma pessoa adúltera, irmão? A pessoa adúltera é uma pessoa que tem um contrato, você tem um contrato de casamento com a sua esposa tem um contrato de casamento com você. E nesse contrato está lá as cláusulas do contrato. Está lá. Se ele ou ela quebrar esse contrato, e a quebra desse contrato acontece através do adultério. Quebra-se o contrato através do adultério. Quando ele está falando aqui adúlteros, ele não está chamando ninguém, não está falando para ninguém que o marido está traindo a mulher está traindo. Não, ele não está querendo dizer isso aqui. O que ele está querendo dizer aí é o seguinte, que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. E ao ser chamados por Ele, nós estamos tendo com Ele um contrato, uma aliança, um contrato, uma aliança. Eu tenho uma aliança com alguém, eu tenho um contrato com alguém. E se eu tenho uma aliança com o Senhor, eu quero dizer uma coisa para você, amado. A Bíblia nos fala que o Senhor tem ciúmes de nós. Sabia disso? Ciúmes de nós. Por quê? Porque Ele não quer nos repartir com ninguém. E quando está falando adultério ali, está falando de atitudes espirituais que são contrárias aos princípios determinados na palavra do Senhor, que é o contrato que me liga a Jesus, que é o contrato que me liga a Deus. Nós somos casados, ora, eu tenho que ser fiel com a minha esposa, a minha esposa fiel comigo, porque eu não casei com ela para reparti-la com outros homens.
Ela não se casou comigo para me repartir com outras mulheres. Então, a nossa ligação com o Senhor é de servir somente ao Senhor, servir ao Senhor. Eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim, está escrito. E que nós então devemos servir tão somente ao Senhor, porque o Senhor tem sobre nós o direito de criação, foi Ele que nos criou. Mas Ele também tem sobre nós hoje o direito de salvação, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, deu a sua vida para nos salvar, morreu por nós. Então Ele tem sobre nós direito de criação e direito de salvação. Então nós somos dele. E por sermos dele, Ele não nos divide com ninguém. Olha lá. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ele está falando com pessoas que tinham um contrato com Deus. Olha que eu quero lhe dizer. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, e Moisés estava liderando esse povo, e eles chegam lá no Monte Sinai, e Moisés é chamado pelo Senhor para que Moisés subisse o monte, e Moisés subiu o monte, e Moisés ficou 40 dias lá no monte, e até o povo achou que Moisés tinha sido arrebatado, sumiu, desapareceu, entrou na terra sozinho. Não. Moisés estava lá conversando com Deus, e o Senhor deu 2 tábuas de testamento para Moisés, com os 20 mandamentos. Foi escrito com o dedo de Deus. Com o dedo de Deus. Aquilo lá era o contrato que Deus estava fazendo com o povo que estava lá no pé do monte. Era o contrato. Quando Moisés está descendo com o rosto brilhante e segurando as 2 tábuas assim, que era o contrato que ele estava levando para o povo que estava esperando ele. Esse é o contrato que o Senhor fez conosco, ó. Quando ele chega lá, irmãos, ele olha o que aconteceu. O irmão dele, Arão, que foi o tradutor dele quando este conversava com Moisés, com Faraó, que viu todas as maravilhas que Deus fez. O que Arão fez? Arão pegou o ouro de todo mundo que estava lá. Olha que eu vou lhe dizer. O povo de Israel trabalhou como escravo lá no Egito, mas Deus disse que aquele povo iria sair com muito ouro de lá, porque seria o fundo de garantia, seria a paga pelos anos que o povo trabalhou lá de escravo. E eles saíram, e eles estavam o quê? Estavam vindo. Saiu com aquele ouro todo. Quando chegou lá no pé do monte, que Moisés ficou 40 dias lá em cima, 40 dias, eles falam: Arão, vamos fazer um bezerro de ouro, porque lá no Egito eles adoravam um Deus em forma de bezerro, de chifre e tal. Vamos fazer um bezerro de ouro. E eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, dando glória àquele bezerro de ouro, como se fosse aquele bezerro que o Síria tinha tirado lá do Egito. O que aconteceu, irmão? Moisés, boa noite. O senhor tem a gentileza de sentar-se, por favor? Boa noite. Então, o que aconteceu, irmão? Quando Moisés está vindo ali com a tábua da lei e viu o que o povo fez, o que ele fez com a tábua, irmãos? O que ele fez? Quebrou. Porque quebrou a aliança que Deus estava fazendo com o povo. Eles foram infiéis, eles adulteraram espiritualmente. Adulteraram espiritualmente.
Então, ele está dizendo: põe ali de novo, meu garoto. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Existem dois lugares na Bíblia onde Deus escreveu com o próprio dedo. Dois lugares. Um, as tábuas da lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. E outro, quando os homens queriam apedrejar aquela mulher adúltera, né? E que o Senhor começou a escrever no chão com o dedo dele. Lá e aqui. Agora, irmãos, olha que eu quero mostrar para vocês. A gente sabe, não devia acontecer, mas às vezes a gente trabalha com tantas pessoas assim, a gente prepara aquelas pessoas tal, né? E eu acho que na vida de todos os pregadores acontece isso, ou talvez na grande maioria. Às vezes assim a pessoa está junto com a gente, de repente some, desaparece. Virou, como diz aí o ditado popular, virou um canudo, né? Virou um canudo. Agora imagine você, uma pessoa que foi doutrinada, que foi ensinada pelo apóstolo São Paulo, que dos apóstolos foi o maior doutrinador de todos, foi o maior educador, foi o maior ensinador de todos. Foi ele o maior de todos. Agora, ele escreveu para Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, uma palavra dizendo o seguinte, deixa eu ler para você aqui, que eu escrevi, 2 Timóteo 4,10. Pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me. Tiago disse que quem se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ora, inimigo de Deus. Ô irmão, posso falar algo para você? Por que dentro da casa do Senhor tem tantas pessoas querendo imitar as coisas que o mundo está apresentando? Por que dentro da casa do Senhor tem tantas pessoas se enchendo de tatuagem, brinco, piercing no nariz, piercing no umbigo, não sei na onde, né? Tatuagem nas pernas, na coxa, tatuagem, não sei. Para que isso? Ora, para que isso? O que isso muda na vida da pessoa? O que isso acrescenta na vida de um servo de Deus? O que isso traz na vida da pessoa? O que acrescenta, irmão? O que acrescenta? Né? Eu tenho a minha opinião própria a respeito disso. Logicamente que eu não tenho autoridade de proibir nada disso, mas dentro da autoridade espiritual que eu tenho, eu posso falar o que eu penso, o que eu acho, né? O que eu acho. Às vezes eu digo para a pessoa, olha, é uma coisa muito simples, faça uma pergunta, o Senhor Jesus no meu lugar faria o que eu estou querendo fazer? Só isso. Só isso, não é? Então, às vezes, irmãos, olha aqui, às vezes, presta atenção no que eu vou falar para você, às vezes as pessoas vêm na igreja com roupa não adequada. Não adequada. Quando você tem uma audiência, né? E você vai estar cara a cara com o juiz, e você vai entrar no fórum, vê lá se você entra lá de qualquer jeito. De qualquer forma, de qualquer maneira.
Você vai se apresentar de uma autoridade humana e tem os requisitos, os quais você tem que estar dentro dele para se chegar nessa autoridade. E isso inclui a vestimenta, tudo. Às vezes a pessoa vem na igreja como se... Mas na igreja, irmão, nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. Com o nosso Pai bendito, com o nosso Pai Santo. Nós vamos estar diante da maior de todas as autoridades. Devemos nos apresentar a Ele relaxadamente? Devemos nos apresentar a Ele como se fizesse, ele aceita de qualquer jeito mesmo. Vê se ele aceita de qualquer jeito. Vê o sacrifício que ele exigia. Se alguém colocasse algum sacrifício com defeito, se ele aceitava aquilo lá. Se aquilo que a pessoa ia oferecer a ele, faça igual Caim fez. Eu vou dar para ele, vou dar cenoura, beterraba, vou dar frutos da terra e pronto. Ele vai aceitar, porque ele aceita tudo. O que ele falou? Você não agiu bem. Se você tivesse agido bem, eu aceitaria. Mas você não agiu bem. Não agiu bem. Mas aquilo que por Abel foi apresentado, foi bem aceito. Olha, e aquilo que Abel fez e que foi bem aceito por Deus, provocou uma ira de inveja, uma revolta no coração de Caim, que esse camarada se tornou um assassino por causa da inveja. Diga para o teu irmão assim: nós não precisamos imitar absolutamente nada do mundo. Nada, nada, nada. Isso, às vezes, está sendo declarado que Jesus não está satisfazendo o total da vida da pessoa. Ora, amém? Bom, outra coisa, irmãos, que pode causar a queda na vida das pessoas, sabe? Voltando aqui, então o apóstolo São Paulo diz para Timóteo assim: Demas me abandonou amando o presente século. Quem quer ser amigo do mundo? Ora, se você vai imitar o que o mundo está fazendo, você está se tornando o quê? O quê? Está se tornando o quê? O que está se tornando? Jesus não me chamou para ser amigo do mundo. Jesus me chamou para ser amigo dele. Por isso que ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente antes de vós odiou a mim. Odiou a mim. Então, irmão, ser amigo do mundo não traz aproximação com o Senhor, não. Traz aproximação com o mundo. Isso aqui, irmãos, que eu quero falar agora é uma coisa assim, bem pesada, sabia? E que às vezes acontece na vida de muitas pessoas. Quem não perdoa não tem comunhão. Isso causa queda na vida de muita gente. Às vezes, a gente está na presença do Senhor, mas a gente ainda espiritualmente não está se sentindo totalmente satisfeito. Parece que tem alguma coisa ainda que pesa sobre nós. A gente não está se sentindo totalmente livre. Parece ainda que tem alguma coisa para ser acertada, para ser corrigida. E o Senhor Jesus Cristo fala o que é isso.
No capítulo 11, versículo 25 e 26 de Marcos, diz assim: e quando estiverem orando, quando estiverem orando, presta atenção, porque às vezes nós temos um pensamento totalmente errado a respeito da oração. Porque às vezes imaginamos que na oração nós estamos para pedir, e para que Deus faça aquilo que queremos, como se nós fôssemos senhores dele. Mas a oração, na verdade, é o momento em que o nosso coração está sendo quebrantado, para que o Senhor tenha a oportunidade de mostrar para nós o que é que está na nossa vida e que precisa ser eliminado. Isso precisa ser tirado para que aquele sentimento seja santificado pelo Espírito de Deus. Ele fala assim: quando estiverem orando, se tiverem, é uma condicional, se você tiver. Se você não tiver, beleza. Mas se tiver alguma coisa contra alguém, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o que vocês fazem? Perdoem-no. Dentro da igreja, às vezes, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Eu sempre, quando eu vou, vem irmãos de outras denominações servir ao Senhor aqui conosco, eu sempre converso com eles e digo: você está saindo de paz lá da sua igreja, está tudo tranquilo, eu não estou chamando você para vir para cá, não faço isso. Nunca fiz e jamais, se Deus que jamais vou fazer, né? Você está vindo em paz, você está saindo por alguma coisa lá que tem, né? E muitas vezes a pessoa, ela vem, fica na igreja, não fala nada com ninguém, e muitas vezes ela saiu de um determinado local, porque saiu, sabe, assim, com alguma coisa com alguém, e aquilo nunca mais acertou. Ela achou que o tempo fosse acertar, que o tempo fosse passar e tudo, a poeira ia baixar e tudo ia dar certo. Não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá. Às vezes, amado irmão, tem cliente que não olha na cara um do outro. Tem cliente que corta a volta um do outro. Por quê? Porque ele fez alguma coisa, falou de mim, fez alguma coisa, eu estou com o coração pesado. Estou com o coração chato. Estou com o coração aborrecido. Não concordo com aquilo que ele fez. Não aceito aquilo que ele fez. E a pessoa fica com aquilo. E às vezes a pessoa, ela se torna intransigente, porque ela não aplica na vida dela aquilo que o Senhor mandou aplicar, e ela quer que a outra pessoa aplique na vida dela o que o Senhor mandou aplicar. Quando o Senhor Jesus Cristo estava pendurado na cruz, ele nunca errou, você sabe disso, ele nunca falhou, ele nunca, nada. Se há alguém que pudesse, ou que teria o direito de condenar todo mundo, seria ele, o único justo, só ele. Mas, quando pregado na cruz, o que é que ele fez? Ele disse: Pai, está vendo esse pessoal aí? Mas desça fogo do céu, consuma essa turma tudo aí que acaba. Foi isso que ele falou, irmão? Não, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles são pessoas ignorantes, estão fazendo isso na ignorância. Falaram, mentiram, enganaram, fizeram isso, tudo na ignorância. Então, eu estou perdoando-os e estou intercedendo diante do Senhor para que o Senhor lhes perdoe. Não leve em conta aquilo que eles fizeram. E aqui nós vemos, então, que ele fala assim: se tiverem alguma coisa, quando perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Olha que coisa perigosa, irmão.
Porque mesmo eu tendo razão, a Bíblia não fala que por eu ter razão, eu não devo chegar no irmão que me ofendeu. Eu tenho que esperar que ele venha a mim. Não, eu posso ir lá tomar iniciativa. Mas a Bíblia fala que se eu tiver alguma coisa contra alguém e eu não perdoar, irmão, eu estou ferrado. Estou ferrado. Porque se eu não perdoar, o Senhor também não me perdoa. Eu retenho o pecado do meu irmão não perdoando, e o Senhor retém o meu pecado não me perdoando. Não me perdoando. Às vezes, o marido brigou com a esposa há 30 anos atrás. A Bíblia fala que os nossos pecados, o Senhor pega e os joga lá na profundeza, não se lembra mais, né? Mas tem gente que constantemente fica lembrando o outro do pecado. Mesmo aquela pessoa pedindo perdão, mesmo aquela pessoa provando, dando prova mesmo assim. E às vezes não é um pecado assim, de arrebentar. Um erro, uma falha que a pessoa cometeu. E a pessoa vive lembrando. Você falou para mim assim aquele dia lá. Você falou aquilo outro para mim. E a pessoa vive com aquela coisa, jogando na cara do outro. Algo que a pessoa já pediu perdão para ela. E algo que essa pessoa já pediu perdão para Deus. Fica cobrando, fica cobrando, fica cobrando. Fica lembrando, fica cobrando, fica cobrando. Imagine você como é que está o coração dessa pessoa, porque ela está fazendo isso, porque na verdade ela não liberou perdão, e por não estar liberando perdão, há uma cobrança na consciência dela disso, a respeito disso. Então ele diz lá, para que também, é uma coisa recíproca, você faça isso que o Senhor também fará isso para você. Perdoe que o Senhor te perdoará. Se você retém, o que a Bíblia fala? Se porventura você sair do seu lugar, vir aqui na frente e vir oferecer alguma coisa ao Senhor, e quando eu falo oferecer alguma coisa ao Senhor, não pense você que é bem monetário, não é nada disso não. O que for que você vai oferecer para o Senhor, você vai cantar para o Senhor, você vai tocar para o Senhor, você vai fazer um serviço aí para o Senhor, né? Você está aí sentado e você vai oferecer o seu louvor ao Senhor, mas a Bíblia fala, se você fizer isso, mas se você tiver alguma coisa contra alguém ou com alguém, pode parar, não faça nada, vai lá se acertar primeiramente com essa pessoa, só depois então venha me oferecer alguma coisa. Isso faz nos lembrar de quem? De Isaías. Isaías era um homem de lábios impuros, né? Mas o Senhor veio e o Senhor perdoou a iniquidade dele, ele se tornou uma pessoa pura de lábios. Então aí ele estava pronto para fazer o que o Senhor estava determinando que ele viesse a fazer, mas só depois disso. Então, às vezes a nossa vida está assim. A nossa vida está desse jeito. A gente quer estar na igreja, quer estar lendo a Bíblia, quer estar orando, quer participar de campanha, quer isso, quer aquilo, mas aquela pessoa que ela tem alguma coisa contra, não perdoa de jeito nenhum. Irmão, você não vai poder mais orar, fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós estamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Não tem jeito de fazer essa oração, porque é uma oração mentirosa nos lábios da pessoa. Não é verdade, porque ele não está perdoando. E não está recebendo perdão de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor está aí falando isso para nós. Por isso, se eu estou falando isso para você e você está lembrando de alguém,
Está lembrando de alguma coisa que sucedeu e que a poeira baixou e acha que está tudo certo, não está certo não. Não está certo não. Uma outra coisa também, irmãos, que nos leva aí que causa queda, é negligenciarmos a comunhão com os irmãos. Isso leva-nos ao naufrágio. Negligenciarmos a comunhão com os irmãos. O escritor do livro aos Hebreus, ele diz assim: não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o que é costume de alguns. Mas você veja que coisa. O que está acontecendo hoje, de muita gente não querer congregar nas igrejas, já aconteceu lá no passado, naquele tempo lá, já havia essas coisas aí. Já tinha gente que não queria estar em união com os irmãos, porque não queria ver o defeito na vida dos irmãos, ou melhor, não queria que as demais pessoas vissem o defeito na sua vida. Irmão, presta atenção que eu vou dizer para você. Nós não estamos na igreja, somos chamados para ficar olhando o defeito de um ou de outro. Absolutamente. Não e não, até porque nós estamos na casa do Senhor e nós estamos sendo trabalhados continuamente pelo Senhor. Desde o momento que nós nos convertemos, o Senhor está trabalhando a nossa vida. O Senhor está ajustando a nossa vida. O Senhor está adornando a nossa vida. O Senhor está preparando a nossa vida através do Espírito Santo, para que a gente tenha um encontro com o Rei. Isso não nos isenta de nós continuarmos sendo pessoas pecadoras. E quando eu digo pessoas pecadoras, eu não estou dizendo pessoas que vivem na prática do pecado. Porque viver na prática do pecado é para pessoas que não se libertaram dele através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo de erros que às vezes você faz. Você está num processo de santificação. Isso é contínuo na nossa vida, permanecerá na nossa vida. O Senhor vai continuar trabalhando na nossa vida até o dia que chegar o dia que o Senhor diz: agora você vai ser perfeito. E nos leva para a presença dele, pronto. Mas enquanto isso, nós temos que ter comunhão com os irmãos. E sabe por quê? Para que o amor de Deus que está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos dê a graça e nos faça enxergar as falhas, se de alguém acontecer e que a gente vier, infelizmente, a enxergar isso, né? Mas para ter misericórdia da pessoa, para que o amor que está no nosso coração seja muito maior do que a falha, do que o erro, do que aquilo que ele cometeu. Muito maior. Para aceitá-lo, para estarmos juntos, para congregarmos juntos. Acabado de ler o texto. Não deixando de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajar, o que é encorajar, irmão? Você não sabe, mas se eu conversar particularmente, individualmente com cada um de vocês aí, e se você não tiver a timidez e abrir o seu coração para comigo, eu sei que eu vou ouvir da tua voz que muitas vezes você derrapou na curva. E muitas vezes você pensou em deixar o Senhor. Que muitas vezes você vai me dar um monte de motivo. Um monte de coisa. Você vai falar. Eu sei que vai. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos ter misericórdia um do outro e ajudar um ao outro. Caminhar junto. Sabe aquele provérbio, aquele versículo que fala assim, que a pessoa sábia, ela edifica a sua casa. Quer dizer, a mulher sábia, ela não destrói a casa dela, mas ela edifica com a sabedoria que ela recebe
orienta, orientada pela palavra de Deus, então ela consegue edificar a casa. A tola, ela destrói tudo, ela acaba com tudo. Nós, como igreja do Senhor, com a sabedoria que Deus nos deu, nós vamos edificar a vida um do outro, nós vamos ajudar um ao outro, nós vamos fortalecer um ao outro, nós vamos fortificar um ao outro, e nós não seremos motivo de forma alguma de tropeço para ninguém, mas sim, nós vamos limpar o caminho das pessoas andarem e continuarem andando, e continuarem crescendo, e continuarem se desenvolvendo, e servir ao Senhor com alegria, ajudando-nos mutuamente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: não deixemos de nos reunir como igreja. Vamos permanecer firmes na casa do Senhor.